Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos do site avozdoespiritismo.com.br, nós tivemos a alegria de fazer uma excursão para Minas Gerais, né? Eita, lá para o início do espiritismo, né? No interiorzão, né? Onde foi muito forte o espiritismo, Minas Gerais ainda é, né? Muito forte o espiritismo de Chico Xavier, né? Uberaba e tal, mas nós fomos desta vez lá para Sacramento, né? Para a Fazenda Santa Maria, né? Também no Irmão Tadeu em Araxá, né? E nós fomos com uma excursão, né? O Ricardinho, o presidente da USE de Araçatuba, Ricardo Antônio dos Anjos, com uma excursão, nós somos em umas 40 pessoas mais ou menos, né? E muito bacana realmente essa excursão da USE, né? União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba. E nós registramos lá, né, os locais. Fomos na Fazenda Santa Maria, vamos mostrar futuramente também a entrevista que fizemos lá, né? E também fomos na Casa do Caminho do Irmão Tadeu, recebemos o abraço lá do Irmão Tadeu, também do hospital lá, né? Muito interessante, já colocamos a matéria no ar. E também fomos no centro da Igorinha Cunha, né? Que foi sobrinha do Eurípides Barçanufo, ela que já desencarnou também. Mas lá nós gravamos essa palestra que vamos mostrar aqui agora, né? Inclusive um local bastante pequenininho, né? E muita gente, mas um carinho muito grande com todos, uns fluidos, né? Muito gostosos, né? E bastante carinho de todo aquele pessoal. E tinha lá um sobrinho, né? E duas sobrinhas, né? De Eurípides Barçanufo. Então, o palestrante, o Carlos Alberto Roguete, né? Ele abordou um tema muito interessante, seja você mesmo, né? Independente, né? Seja você mesmo, independente. Ele que veio de Franca, né? Aí, então, os familiares de Eurípides Barçanufo estavam lá, né? Um sobrinho e duas sobrinhas. E a Igorinha Cunha mesmo, né? Que administrou lá o centro por muito tempo, desencarnou há pouco tempo. Então tá aí, esse ano de 2018, né? 100 anos do desencarne de Eurípides Barçanufo. Nós iremos mostrar então para vocês o que o expositor disse, né? O áudio dele está muito bom. As outras pessoas que fizeram orações, as preces, apresentações, a gente vai mostrar assim mesmo, mas até o áudio um pouquinho prejudicado, tá? O áudio, mas dá para ouvir bem. Porque ali a gente estava meio apertadinho ali, mas fizemos a matéria assim mesmo, né? E ficou muito bom, tá? Vamos acompanhar então as preces, né? Apresentações, e inclusive de um sobrinho, né? De Eurípides Barçanufo, e depois a explanação também do Carlos Alberto Roguete, muito bem, né? Seja você mesmo. Vamos acompanhar. O áudio ficou um pouquinho prejudicado nas preces, mas a explanação, o áudio está perfeito, tá? Vamos acompanhar, vamos assistir a palestra que ficou muito boa. Nós, da Casa do Caminho, desejamos um bom dia a todos, agradecemos a presença de todos no recinto da prece, especialmente os irmãos que vieram de longe para orar conosco, né? Venceram dificuldades, viajaram, como o Dr. Saulo, né? Virgínia, a nossa querida Ionete, Maria Luísa, que está chegando, e tantos outros companheiros, amigos da casa, que são todos, né? E amigos principalmente do nosso homenageado, que é Eurípides Barçanufo, né? Estamos em pleno 1º de maio, onde homenageamos os 138 anos deste apóstolo de Jesus, que é Eurípides Barçanufo. E o tema da manhã de hoje, a cargo do nosso querido professor Pogetti, é a importância de ser você mesmo. Então vamos ouvir, o professor vai ler o Evangelho, depois a Ionete vai ler a mensagem do dia, e depois nós teremos a explanação do Evangelho. E passamos para o professor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O homem de bem.
O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua própria consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou esta lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Usa, mas não abusa, o homem de bem dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los a serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Essa não é uma relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Lembra-te de que o Senhor, relegado ao abandono e à carência no estábulo, humilde, era louvado nas vozes dos anjos e marcado no céu pela luz de uma estrela. Como os rudes pagãos com seus deuses humanos, a humanidade eleva aos píncaros da glória os vândalos cruéis e os modernos tiranos, e esquece Allan Kardec, e expulsa-o da memória, mas desvendou o herói os sagrados arcanos,
e Deus lhe pôs na fronte a estrela da vitória, que o fez maior que os reis e os césares romanos. Mas os brutos e os maus, esses falsos heróis, que o povo diviniza e vê como faróis, estão hoje nas trevas esquálidos de rastros, enquanto Allan Kardec, o sábio solitário, olímpico triunfal, sereno e extraordinário, paira acima dos sóis, brilha mais que os astros. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe na manhã de hoje, nesse momento de uma tertúlia em que nos encontramos debruçados sobre os sagrados princípios do Evangelho, dessa luz do mundo, o Cristo Jesus. O Espiritismo já veio, ele aí o está, faz 161 anos de existência. Esse é o mês de abril que está se findando, 18 de abril de 1857. Raiava para o mundo uma nova era, a era do Espírito imortal, portanto eterno, porque fomos criados pela inteligência suprema, pelo recôndito eu do universo, ou ainda pelo sem nome, ou qualquer cognominação que possamos traduzir para identificar, como na física quântica, com o grande cientista Michio Kaku, o Michael Keiko, do laboratório do Illinois, do Fermilab, da NASA, o supremo agente estruturador, que criou o agente estruturador, ambos, respectivamente, o nome de Deus, popularmente assim reconhecido, e o nome do Espírito, agente estruturador. É a física quântica, através da mecânica quântica, reconhecendo a ciência universal, que o Livro dos Médiuns, editado em 1861, notadamente no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, já traduziu os princípios da física quântica, da mecânica quântica, da nutrição quântica, da existência de outros ninhos, de outros berços de humanidade, qual decantara aquilo que desde os primórdios do mundo se expressa na filosofia de princípios profundos. O que um sábio vê de relance, a humanidade demora milênios, séculos e séculos no atemporal para perceber. Quando esse professor insigne, ínclito espírito que esteve Eurípides Barçanufo, decantara na sua prece Deus, na sua visão cósmica, de 18 de janeiro de 1914. Este grande ensinamento, reconheço-vos eu, Senhor, na origem dos mundos. Olha aí a pluralidade dos mundos habitados. Olha aí o multiverso, os universos paralelos que a física quântica vem expandindo. Olha aí a ciência convencional, confirmando as presciências, os conceitos daqueles que deixaram registrados os seus feitos nos anais da história, dando um contributo de luz para que os que pudessem vir na posteridade, a ciência fazer a sua parte, confirmar, à medida que o ser humano vai se liberando naquele princípio que na primeira tradução do professor José Herculano Pires, quiçá, diria Emmanuel Espírito, através da mediunidade sapiential ou do missionário Francisco Cândido Xavier, viria dizer na abertura do Pinga Fogo: você precisa de uma colaboração, então precisaria chamar um dos espíritas para dar um contributo, uma contribuição e facilitar o seu trabalho de águas divisórias. E para tanto, o Espírito Emmanuel diz: chamai Herculano Pires. Ele é um dos espíritas que mais conhecem o espiritismo no Brasil e no mundo. Então, na primeira tradução desse dedicado, insigne trabalhador da última hora, professor José Herculano Pires, viria dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro Consolador prometido, porque das 30 obras que Allan Kardec escrevera, 5 são básicas, 12 da Revista Espírita, e o restante
das obras complementares. Vão conjugar as 33 obras que Allan Kardec deixara, porque tem os capítulos das preces, que foram difundidos de formas esparsas para dar um contributo ao ensinar os espíritas belgas, os espíritas da França, os espíritas da Inglaterra, da Europa Central e Meridional, a orar a Deus, a falar com Deus através da oração. Então, nesse contributo de luz de todas essas obras, notadamente das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno, o livro A Gênese, nós vamos observar que o Consolador prometido, diz o Espírito Verdade para Allan Kardec, que na época pôra o seu nome de Jesus de Nazaré, mas a maturidade moral de Allan Kardec viria deixar publicada no mês de dezembro de 1864, na Revue Esprit, Jornal de Estudos Psicológicos, que o verdadeiro espiritismo, que a religião primitiva que ele deixara nas terras da Palestina, o cristianismo puro, estava no Evangelho segundo o Espiritismo, que o professor José Herculano Pires, que é o que desejamos destacar, coloca no capítulo 6 2 mandamentos. Vocês sabiam que nós, os espiritistas, temos mandamentos? Pois é, na tradução da editora LAC, Livraria Allan Kardec. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Amai-vos. Ou seja, adquirir virtude que combata o vício moral do egoísmo, da cupidez e da avareza. Espíritas, instruí-vos. Ele falou instruir e não educar. Por que será? Porque a educação, ela formata e principia a entrada no livre-arbítrio, mas a instrução, como nas grandes obras da humanidade, desde o livro dos mortos do Antigo Egito, do livro dos mortos dos monges do Tibete, da China antiga, desde o livro Zen de Avesta, que vai traduzir a origem do bem e do mal com Zoroastro na Pérsia, desde Lao Tse, e até antes dele com Furri, no livro Os Anagramas, com Lao Tse no Tao Te Ching, com Confúcio na China antiga, os analectos, os dísticos, viriam traduzir estes ensinamentos, que do mesmo modo a Bíblia Torá, que contém como personagem principal os Arzipe Ramoses, o Moisés, o vidente do Sinai. Vamos encontrar nessa realidade o livro Talmud, o 5º livro sagrado dos Hebreus. Instrui-vos, porque a instrução, se colocar ainda no Rig Veda do Vedanta, no Upanishads também da Índia antiga, das primeiras dinastias dos Brahmanes, das primeiras raças vindas de Capela, conforme explica o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz com Chico Xavier, nós vamos observar o livro Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita do Siddhartha, vamos observar o Zen Budismo do Bodhidharma, que muda e transporta para o Japão nessa expressão. Todas essas grandes obras da humanidade vêm dizer assim: instruí-vos, porque a instrução aponta uma tomada de consciência, te libera o livre-arbítrio, a cada um segundo a si próprio. É a instrução que fosse, em linguagens populares, um óleo que vai pingando nos seus alvéolos cerebrais para tirar a ferrugem dos arquétipos na psicologia. Cristalizou tanto uma maneira de pensar que não muda. Meu tataravô fazia assim, eu também faço. Ou os que têm paradigmas são tão sistemáticos, sisudos e obtusos que filtra tudo como se quisesse que a vida fosse o que ele imaginasse, ou o que ele supõe. Mas aquele espírito intitulado, na metáfora da língua portuguesa, vem assim com o nome ou cognome de A Voz para Leon Denis, no livro Problema do Ser, no livro Depois da Morte, ele vem dizer assim: a vida
não é o que nós imaginamos, mas é o que consta da lei de Deus. Então, ter essa tomada de consciência dentro desse princípio, desses cânones da lei divina, que Jesus viera ensinar, e que Allan Kardec abre esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que na mensagem que ele recebera, para aqueles que lerem lá, ele recebe esta mensagem no mês seguinte, porque o Evangelho segundo o Espiritismo fora lançado ou trazido a lume no dia 14 de abril de 1864. Abril. Mas no mês de maio, Jesus comunicava naquela Universidade de Almas, sobre a reitoria de Santo Agostinho, a presidência de São Luís. Luís IX, o rei santo da França, viria traduzir esse ensinamento para todos nós. O cristianismo puro ali está. Você já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? É uma pergunta. Aqui é uma casa de sabedoria divina. As paredes se estendem ao infinito. Forma aqui um recanto de paz para todos nós, que temos as mesmas necessidades. A necessidade de Deus. Por isso, Jesus é uma questão inadiável de adquirir seu ensinamento, de pensar com o seu pensamento, com a sua mensagem, que o Espiritismo codificado por Allan Kardec traz nessa expressão de Tomás Novelino: Espiritismo sadio, aquele que te liberta do pau das paixões, porque você adquiriu virtude, assimilou o conhecimento superior, aprenderá a pensar e poliu a mente, tem polidez mental, portanto não é joguete das injunções da vida física. Quem é o Espiritismo? É o tema, seja você mesmo. Quem é o Espiritismo? É Allan Kardec? Não, não é Allan Kardec. Ainda que seja o vaso escolhido por Jesus. Quem é o Espiritismo? São os espíritos que aporam suas assinaturas no Prolegômenos. João o Evangelista, na sequência da tradução original. João o Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís. Depois, o Água Divisórias, no cognome da sapiência do Cristo Jesus, o Espírito Verdade. E à esquerda do Espírito Verdade, dizem os técnicos do assunto, do lado do coração do Espírito Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, o grande sacerdote. Depois, Franklin, o Benjamin Franklin. E Emanuel Swedenborg, o médico, astrônomo, o general na Suécia daqueles tempos. O grande médium que dera o seu contributo para auxiliar a difundir os princípios da mensagem de Jesus naquelas terras. Convidados por Jesus entre muitos e muitos outros, que talvez, dizem eles mesmos, nem na terra se encontravam. Então, quem é o Espiritismo? É este ou aquele trabalhador? Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, entre muitos e muitos outros? Não, não são. Quem é então o Espiritismo? A doutrina dos Espíritos. Vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Aí que está. Le livre d'esprit. O livro dos Espíritos. Ele é o Espiritismo. Tem 1019 perguntas. Você já o lera? Eis a obra mais importante que a Europa do século retrasado trazia ao mundo, no seio da materialidade, das pessoas agnósticas que duvidavam até de si mesmos, como o prazer de nunca ter lido um livro sequer, que alcandora a alma, que libertava o ser, que ensinara a pensar, teria o prazer de dizer que era mais fácil falar que não acreditava, quando as manifestações das mesas girantes se faziam em todos os quadrantes do planeta Terra, das Américas, do Ocidente ao Oriente. Assim a doutrina espírita surge com a maturidade moral do professor Denizar Rivaio, Hipólito Leon Denizar Rivaio, este que esgotara as suas energias
para que essa obra não tivesse contradição e pudesse enfrentar frente a frente com duas frases do grego antigo na tradução que vem para o latim antigo, que chega na língua espanhola e depois vem para o português. Essa tradução do Livro dos Espíritos que vem abrindo os olhos da humanidade aos raios da maravilha e do esplendor. Fé raciocinada, a primeira, aquela que pode encarar a razão frente a frente. Em todas as épocas da humanidade, a criatura crê porque compreende. E só compreende quando realmente entende. E a outra que fazemos questão de destacar, a tradução do original do grego antigo, e que causou um impacto tremendo. Fora da caridade não há salvação. Aquela caridade que Allan Kardec recebera como explicação ao indagar as vozes dos espíritos superiores na questão de O Livro dos Espíritos 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Ao que ele recebe como resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É um lado moral, nada de material, para entender como Cristo traduzia, porque aquele que vivencia esses postulados divinos, sacrossantos da vida, ad eternum, tem tudo o que deseja para ter a consequência da caridade material. Por isso, um trivial exemplo, na hora que passar breve para chegar na essência do termo, seja você mesmo, e que o Espiritismo busca libertar os homens, as almas sedentas de paz e de sabedoria. A maior guerra da humanidade, meus irmãos, não é a do bem contra o mal, que Allan Kardec resumira no capítulo Bem e o Mal do livro A Gênese, e que o livro Zen de Avesta da Pérsia antiga de Zoroastro traduz, e que Allan Kardec, em 6 páginas da tradução do professor Herculano Pires, da editora LAC, vem resumir e sintetizar e enxugar todos os erros. Então, desde o Vedanta da Índia antiga até as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João do Novo Testamento, e destas obras do Novo Testamento, as epístolas paulinas, das epístolas paulinas, as cartas dos apóstolos, e destas ao Apocalipse de João, o evangelista, até os dias de hoje, a mais portentosa, completa e bela obra, desde essas outras que citamos do primeiro livro de pedra, que são os 10 mandamentos conseguidos por Moisés no deserto do Sinai, é o Livro dos Espíritos. Você já o leu? Somos espíritas. Então, na tomada de consciência, porque o Espiritismo, aí está, meus irmãos, há 161 anos, traduzindo o consolo da paz. Pense com equilíbrio, mantenha a perseverança, que sua fé seja raciocinada, aprenda a viver com fraternidade e solidariedade, porque o Pai Criador, a inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas, é um só. Então somos seres comunitários e precisamos aprender a viver em fraternidade e solidariedade, que Allan Kardec recebera na Revue Espírita de 1864, na tradução do professor José Herculano Pires, da editora LAC. Falamos assim porque aqui é uma escola, é o estilo didático, para pontuar aqueles que desejam pesquisar. Lá naquele mês de abril, daquele ano, ele mantém uns contatos com os espíritos que habitam o planeta Júpiter. Ó, o sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão, que é um planetoide. Mas ele continua lá. Foi rebaixado, mas ele está lá. Para dar uma volta em torno do Sol, Plutão gasta 168 anos, aproximadamente. Porque tem
afélio e o periélio, o próximo e o longe do Sol. Então, naquela curva elipsoide do planeta Plutão, ele está lá, não obstante ser rebaixado. Então, Allan Kardec convocara na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para poder esclarecer-se com os habitantes do planeta Júpiter. E o Espírito São Luís, então, traduz todas as informações e libera esta canalização, este intercâmbio interplanetário. E vem os espíritos e Allan Kardec indaga desses espíritos, uma série de questões que interessam aos pesquisadores lá naquele planeta. A fraternidade, como íamos dizendo, porque os assuntos são lá, a fraternidade. Todos se veem como irmãos. Você está bem? Eu estou ótimo. E a solidariedade vige, porque reconhece que a fraternidade e a solidariedade são duas colunas que sustentam a vida universal. Não aqui, ali e acolá no cosmos, mas no universo. Ou hoje no multiverso, nos universos paralelos, que Eurípides Barçanufo, repetindo na sua prece Deus de 18 de janeiro de 1914, destaca na arte de dizer muito com poucas palavras. Reconheço-vos eu, Senhor, sintetizando, noutros berços de humanidade. Olha aí o multiverso. Olha aí a pluralidade dos mundos habitados. Olha aí, ó. Na origem dos sóis. Outra expressão que sintetiza um multiverso. Outra nos ninhos que surgem nos cosmos, com os cientistas perplexos. Eurípides viria dizer: reconheço-vos eu, Senhor. Ao multiverso aí, na formação das nebulosas, os ninhos dos átomos, da física quântica, das nanopartículas, que constituem a substância, a energia escura, que em diminutas velocidades vão gerar o fluido cósmico universal. Poderiam perguntar assim: aonde está isso? Em 2 livrinhos. Você já os leu? Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, na primeira parte, tem 2 partes, são 40 capítulos, a primeira parte tem 20, a segunda 20. Cocriação do mundo maior. E o outro livro, um dos mais difíceis, que desafia o nosso comodismo de ser um pachá, sabe, tomando vento na capa dura, sem ler, mas a sabedoria está aí. A grande síntese, de Pietro Baldi. A grande síntese. Ali nós vamos ver do alfa ao ômega a energia que reza a origem da vida. Porque se alguém te perguntar o que é a vida, aí é que está. Fica mais fácil para nós, os espíritas, dizer assim: dá uma lidinha no livro Evolução em 2 Mundos ou na grande síntese. Mas a vida dirá o filósofo, a vida falará o cientista, a vida retratará o artista. Mas a vida está no ar, na água, na terra, em todos os quadrantes da vida universal. Mas o que é a vida? Aonde ela começa? Qual o seu escopo? Qual o seu fim, o seu objetivo? Por que vivemos? Por que morremos? Será que a morte interrompe a vida ou a vida interrompe a morte? Porque, na verdade, a filosofia de princípios profundos explica: aprenda a pensar. E essa é a missão da filosofia, nos ensinar a pensar, mas não de qualquer jeito, é no reto agir. Agir com retidão, não ser produto do meio. Aprenda uma nova cultura para agir com retidão e não se comprometer perante a lei divina, que Allan Kardec indagara as vozes celestiais na questão 615 e 621. Respectivamente, indagara o sábio lionês Allan Kardec. A lei de Deus é eterna? Pergunta ele nesse item 615, ao que recebe como resposta: é eterna e imutável como o próprio Deus. Na seguinte, 621,
Aonde está escrita essa lei? Ao que recebe como resposta das vozes condoreiras da codificação. Na consciência. É aí que nós vamos ser independentes. Livres de bons costumes, mas não na falsa convenção da educação dos homens. Mas independente, porque aprendemos a pensar e ter um reto agir, conforme preceitua Siddhartha Gautama no livro Bhagavad Gita. Reto agir. Que as escolásticas da terra, no Brasil na atualidade, querem colocar como forma pedagógica para ensinar a criança a dominar os seus primeiros impulsos. Pense antes de agir. Porque tudo que nós fazemos nos compromete perante essa lei divina. Então o Espiritismo traz isso. Seja você mesmo. Mas para isso precisamos aprender a pensar. Para isso precisamos aprender a pensar sem gastar um dinheiro. Aprender a pensar sem gastar um dinheiro. Como? É uma pergunta. Como? Viajando para dentro de si mesmo. Meditai, ó tu que dormes. Meditar. Para poder ouvir as vozes sem ruídos e se libertar do pau das paixões. É essa a grande expressão. Meditar para ter a intuição, a faculdade mais avançada e mais elevada, que Allan Kardec explica no livro dos médiuns, no capítulo das classificações da mediunidade. Porque a intuição e a inspiração são irradiações que nos chegam, e nesses casos em particular que estamos falando, nessa reflexão íntima de um silêncio profundo, você consegue ter essas duas condições para não ser joguete. Então as crianças, desde os primórdios, nos primeiros anos das escolas, estão agora com os responsáveis da pedagogia e da educação no país, dando uma analisada. Vamos colocar escolas de meditação para ensinar as crianças a refletirem antes de agir. Não dá uma bicuda não, não dá um pontapé não, não xinga não, ou na linguagem popular do Brasil Central, não rode a baiana, né? Pense, dialoga, tenha um diálogo esclarecedor, ou então um esclarecimento. Procure um tutor, é isso. Então precisamos aprender a meditar. Pode fazer uma pergunta? Outra. Quantas vezes você meditou este ano? Respondamos para nós mesmos. Quantos livros você já leu nesses 4 meses? Eu ia falar de quadrimestre. É um quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, porque o 1º de maio está aí. Então, ao falar desses grandes homens, temos que aprendê-lo nessa disciplina ascética deles, nesse rigor consigo mesmo, porque sabem o sentido da vida, que é evoluir. É sermos nós mesmos. Eu sou o que sou, porque aprendi a pensar. Eu, nos momentos difíceis, agiria como? Tomava um pingão. Ou então, fugia da raia, sumiu na Blaquiara, saí da filosofia, né? Não, como agir? Seria uma pergunta dentro dos princípios filosóficos. Nos extremos lances de vossa vida, em quem depositais confiança? Pensar assim. Nos testes, teste é aquilo que é passageiro, nas experiências da vida que surgem assim abruptamente. Leia minha mão, tira uma carta, me dê um passe, me dê uma orientação, me dá uma água fluidificada. Foi isso que Jesus quis dizer assim. Noutras palavras, que consta do livro Consolador, nas explicações das máximas de Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. No finzinho do livro, explicações das máximas do Cristo. Como é que o senhor explica isso, Emmanuel? Diriam assim. Quando Jesus diz, tempo chegará em que o homem adorará o Pai em espírito. Como? E ele responde, chegará o tempo em que o homem
valorizará a oração em seu próprio lar e no local em que estiver. Não precisará sair de sua casa para entrar um templo, uma igreja, uma casa de oração. Ele aprenderá a pensar, então volta-se para o Criador nos extremos lances da sua vida e também na gratidão, porque a prece na questão 660 de O Livro dos Espíritos diz lá assim, que pela prece o homem pode pedir, agradecer e louvar. Pedir, a maioria de nós pedimos. Quando não carregamos uma revoltinha de ingratidão, porque a vida não nos deu aquilo que nós desejávamos. Quando estou com o coração ferido, a mente obumblada e obnubilada. Mas eu posso pedir, mas também posso agradecer. Agradecer também não é para todos. Agradecer é para poucos. É fácil falar assim, obrigado, Senhor. Mas nunca nos enquadramos naquela grande saga da sapiência de um dos espíritos da codificação espírita, Vicente Paulo. Sabe quem é o Vicente Paulo? É o apóstolo Zebeu. É só dar uma olhadinha nas crônicas de Humberto Campos, Chico Xavier. Então nós vamos observar, ele fala, a caridade, a prática da caridade, porque a necessidade nos planetas inferiores parece não ter fim, então precisamos organizar a caridade. Por isso ele é o patrono da assistência social. Se começa a ter aquela condição de velar por aqueles que estão nos bairros fugidios e enervantes da vida. E assim, para não nos perdermos, a doutrina espírita traz essa condição para todos nós, nos entender com esta realidade que a doutrina, com esses espíritos superiores, propõe ao homem. Por isso, tem duas questões. Nós sintetizamos ela no final dessa reflexão da manhã de hoje. É uma arenga. É uma tertúlia que vai para o espaço infinito. Muitas entidades estão para receber o fluido que jorra sobre todos nós. Espíritos necessitados de crer, de amar e perdoar, da luz imarcessível. Vem de mais alto, penetra nossas almas, nos inspirando e deixando num estilo oriental, sereno, ou do Zen budismo, do Bodhidharma, Zen. Para que a inspiração, nessa brisa que alcandora nossas almas, passando pelo semblante dos nossos corpos, é a benção do Criador, é a clemência divina, é a compaixão que jorra do espaço infinito. Então a doutrina espírita, naquela questão 919, para a pessoa ser ela mesma, independente, Allan Kardec indagara: qual a melhor forma de combater nossas más tendências? Quem não tem más tendências? E resistir ao arrastamento do mal? Os espíritos disseram para Allan Kardec, e disseram muito bem, porque se você for estudar, você vai falar, será que falou certo? Porque os espíritos podem falar uma coisa e os médiuns escreverem outra. É o manequim modelo de um Francisco de Paula Cândido Xavier, de trás para frente, de um Eurípides Barçanufo, de um Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, entre alguns outros. Nós temos nesses manequins da canalização da mediunidade missionária, da sapiência que Jesus, pela misericórdia divina, traz na terra para nos auxiliar. Ele recebe como resposta: um grande sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Os espíritos responderam certo. Essa máxima não é do Sócrates. Ele aprendera lá no portal de Apolo, no templo de Apolo. Lá tinha uma frase que no inglês do grego antigo, para falar do ipsis ichen, gnot se auton, conheça-te a ti mesmo. Então a verdade é universal. E os espíritos fizeram uma ponte, disseram certo. Um sábio da antiguidade vos disse, quando Sócrates vem
desse templo de Apolo para a sua vida pública, ele universaliza: conheça-te a ti mesmo. E aí surge a maiêutica e a ironia da sua atividade messiânica de esclarecer os homens a copa das árvores, à luz do embalo dos ventos, para que pudesse ir para a eternidade afora. Então, nós tivemos aí essa explicação. Allan Kardec tinha uma maturidade moral. Ele era muito perspicaz e diria aos espíritos: reconhecemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em esmiuçá-la. Como conseguir isso? E os espíritos vêm e dizem para ele, e assina embaixo, Santo Agostinho. O Santo Agostinho é o segundo. Ao assinar o Prolegômenos, o Espiritismo tem autor. Vocês sabiam? São 10 desencarnados e um encarnado. O encarnado é o Kardec. Aquela que o Guerra Junqueira, o poeta português, diz assim: paira acima dos sóis, brilha mais que os astros, de tanta luz que vem de Jesus. Então, neste sentido, nós vamos observar Santo Agostinho dizendo: foi com ele, vou resumir de baixo para cima, do fim para o começo. Foi com esse objetivo que editamos o Livro dos Espíritos. Te levará ao autoconhecimento. Eis aí a tomada de consciência. Eis aí a instrução. E que deixa livre. Não entra, não formata no livre-arbítrio. Entendido? Então, espíritas, instruí-vos. Foi com esse objetivo que editamos o Livro dos Espíritos. É o fim da questão. Santo Agostinho. E que, na conclusão de O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira, Deus; a segunda, da vida espírita, resumindo. A terceira, das leis morais. E a quarta, das penas e consolações. Esse é um miolo. Esse é a essência do livro, o enredo das 1019 perguntas. Mas tem a introdução, que tem 17 capítulos, por Allan Kardec. Tem depois a conclusão, que tem 9 capítulos. Quem dá a conclusão Nascer, é o Espírito Santo morrer, Agostinho. No item 6 dos 9 e da conclusão, ele diz assim: se você tiver coisa melhor, apresente ao mundo. Porque essa é o que trazemos do Criador infinito. Então a doutrina espírita aí está, meus irmãos. Você a conhece? E se a conhece, tu vivencias? É o grande desafio para o homem moderno, que tem evolução tecnológica, mas não tem evolução espiritual, não é? Evolução tecnológica não quer dizer evolução espiritual. Daí o choque da sociedade. Nossa sociedade está perplexa. O que será desta vida? Dos nossos filhos, nossos netos, tataranetos? O que será do futuro? Aonde vão desaguar os nossos esforços? O nosso denodo de uma luta de uma vida que luta, que labuta e nada desfruta, não é assim? Que diz na simplicidade. Então a vida está nos desafiando a sermos nós mesmos. O que é isso? Ser independente. Que a Urânia, a deusa da astronomia, começa a dizer assim para um seu discipulato: ver é saber. Se você vê essas coisas boas, valorize. Ver é saber, o estudo é a única fonte de todo valor intelectual. Não seja nem pobre nem rico. Livra-te de toda ambição e assim de toda servidão. Sou escravo, sou servo dos meus bens. Ou sou escravo da necessidade porque sou preguiçoso, indolente. Os outros fazem e eu desfruto. E ela encerra: porque o tempo voa sem ter asas. É mental o universo. Hermes o Trimegisto. Então diz assim: ser independente. A independência é o mais raro dos bens e a primeira condição de felicidade. Aquela felicidade que o item 922 de Allan Kardec, ao explicar com os espíritos, diz assim: a felicidade na terra existe. Consciência tranquila, fé no futuro, para a vida moral. E para material, posse do necessário. E nós
Temos aí um grande desafio. Não obstante a tecnologia, o homem terrestre não aprender a pensar. E o que acontece? Ele ainda busca ouro nos cascalhos da ilusão. Por isso os Espíritos vêm dizer aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os aflitos, em vão buscarás a paz, alhures. Corroborada no capítulo 6 da mesma obra. Meus irmãos, tudo merece citação. Nós nos limitamos em virtude do tempo que dispomos. Mas ser você mesmo é ser independente, é buscarmos Deus nos extremos lances da vida, é termos a fé raciocinada com a alavanca da caridade. Luzes. Nós ouvimos a belíssima exposição do nosso querido projétil. Ser você mesmo. Pai de amor, Deus, vós que nos enviastes o seu Filho amado Jesus para ser guieiro dos nossos passos nesta estrada difícil da evolução. Nós nos focamos para que nos abençoe e nos ilumine, e que cada um de nós vamos fazer a nossa mentalização, trazendo o meigo nazareno, trazendo, Senhor Jesus, ao influxo da vossa infinita caridade, os nossos protetores, o nosso querido Dionísio, e todos aqueles familiares ligados a nós, os nossos anjos guardiões. É neste instante, meus irmãos, em sintonia com Deus Pai de amor, é que nós podemos buscar essas energias espirituais de que tanto carecemos. E que esses fluidos benesses de luz, de paz, de amor, possam cair sobre nós, lembrando o meio nazareno, da nossa caminhada no mundo, quando perguntava àqueles que vinham até nós, através do sofrimento, da dor: que queres que eu te faça? E vai despegando na nossa mente o cego de Jericó: Senhor, que eu veja aquela pobre mulher que sofria daquele fluxo sanguíneo, que envergonhada, torta a vossa túnica com aquela fé poderosa, crendo em Deus. E vós perguntastes: quem me tocou? De mim saiu virtudes. E assim vai passando nas nossas memórias a vossa peregrinação pelo nosso mundo, nos ensinando a caridade. Foi o que diz hoje
de águas, foste vós que dispensaste esta caridade com todos os sofredores. Então, queridos irmãos, chegou a hora de cada um de nós colocar-nos diante de Jesus, sentindo a presença dos nossos protetores conosco, a nossa carícia maior, beneficiando o nosso corpo físico, mas muito especialmente. Temos a certeza que vamos iluminar os nossos espíritos. É o passe, essa bênção do passe que Jesus instituiu aqui na terra e que a nossa doutrina espírita resgatou no cristianismo. Então, meus irmãos, busquemos este passe, curador das nossas enfermidades físicas e espirituais. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos próprios desejos, aqui na terra, como em todos os círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoarmos aqueles que nos devem por esquecimento do mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes das tentações originadas das nossas próprias liberdades. Livra-nos de todo mal, principalmente aqueles que ainda residiam de nós. Porque só em Ti, Senhor, brilha a luz eterna do reino e da paz, da justiça e do amor para sempre. Com essa prece do nosso irmão e do nosso querido Chico, nós queremos e recebemos aquilo que viemos buscar aqui, o nosso tratamento espiritual. Mas continuamos uníssonos, vibrando em favor dos nossos lares, em favor daqueles que nos pedem pressa. E vamos passar para dar continuidade ao trabalho para a nossa querida. Os nossos pensamentos ligados a esses benfeitores maiores que se fazem presente todas as manhãs deste recanto abençoado, vamos mentalizando os nossos lares, pedindo para os nossos familiares que esses benfeitores vá de encontro a eles, levando a saúde física e a saúde espiritual. Rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima para que faça dentro dos nossos lares um saneamento, que se houver entidade que se compraz em nos praticarem, elas possam ser amorosamente conduzidas às escolas doutrinárias do espaço para receber o tratamento e o crescimento de que necessitam. E com o mesmo amor e carinho que pedimos para os nossos entes queridos, nós queremos envolver todos aqueles cujos nomes constam no nosso caderno de prece, espíritos encarnados e desencarnados. Onde quer que estejam, que eles possam ser assistidos por essa equipe espiritual. Rogamos para os nossos irmãos enfermos, aqueles que estão nos seus lares, nos hospitais, nas salas cirúrgicas, nas UTIs, nos prontos socorros, que eles recebam neste momento esse passe curador e que seja colocado na sua água o remédio para o alívio das suas dores físicas e espirituais. Já mentalizamos todos os irmãos que estão anotados em nossos cadernos, pedindo preces, vibrações. Pedimos também por aqueles que se encontram nas casas assistenciais, asilos, orfanatos, penitenciárias,
por aqueles que passam por provas difíceis, como o câncer, a lepra, o pênfico, a AIDS, as drogas. Pedimos para os nossos irmãos especiais, para os nossos irmãos suicidas. Enfim, Jesus, onde houver dor, que o vosso olhar misericordioso e bom se faça para todos os que sofrem. Rogamos a Jesus, o divino amigo de nossas almas, o governador espiritual do nosso planeta Terra, para que envolva toda a humanidade, encarnada e desencarnada, nas suas vibrações de paz, de amor e de luz. Rogamos ao anjo Ismael toda a proteção para o nosso Brasil. E assim, Jesus, nós que estamos neste recanto, prestando as nossas justas homenagens a esse missionário do amor que nasceu e morreu aqui na nossa Sacramento Querida, desencarnou. Este ano nós estamos registrando 100 anos do desencarne deste missionário, que nos é muito querido, que aprendemos a amar desde pequenininha com os nossos avós e continuamos nessa casa através dessas irmãs que nos abrem as portas dessa casa para receber tantos corações que aqui se aportam e que vão cheios de luz, de esperança e de consolação. E assim, Jesus, nós vamos solicitar ao nosso Saulo Wilson, que também é sobrinho de Eurípides Brasil, para que faça a prece de agradecimento do culto da manhã de hoje. Pode ficar sentadinho. Fica sentado. Pai amantíssimo, santificado seja, Senhor, o vosso nome. E nós vos agradecemos, ó Pai generoso e bom, por tudo quanto nos é oferecido, pela vossa bondade, pelo vosso amor, pela vossa complacência. Nós aqui estamos, ó Pai misericordioso, reunidos em nome de Jesus, vosso amado Filho, vosso amado Mestre. E a fim de encerrarmos a nossa reunião desta manhã, gostaríamos de apenas solicitar recursos em favor dos nossos irmãos necessitados que aqui aportam, para que todos possam obter o beneplácito do nosso amor. E assim satisfeitos, nós oramos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Assim seja. Em vosso nome, Pai, damos por encerrada a reunião desta manhã. Sem conosco. Assim seja.